Produtividade. Me fala aí, só aqui entre nós. Você já tentou ser produtivo com algum desses métodos, fórmulas, receitas que viu por aí e teve dificuldade? Porque afinal, quem nunca falhou tentando ser produtivo que atira a primeira pedra? Eu mesmo já tive muita dificuldade com produtividade, ainda tenho, mas estou melhorando. Então, nesse podcast, vou trazer algumas questões que eu acho importantes de serem levadas em consideração quando se fala de produtividade. E questões que nem sempre eu vejo as pessoas falando por aí. Sem mais, é uma satisfação imensa ter você aqui. Eu sou Rafael Franzon e esse é o Bola Papear. Eu resolvi falar sobre isso nesse podcast porque eu sempre fui procrastinador e também sempre deixei muitas coisas feitas pela metade. Normalmente eu tava naquela lista lá de pessoas que deixam para fazer o trabalho da faculdade em cima da hora, ou que passam a madrugada estudando para uma prova porque acumularam matéria. Inclusive, que meu orientador não escute isso, mas o TCC da minha especialização eu escrevi praticamente em uma semana. Os dados eu já tinha coletado, tudo bem, mas sentar mesmo para sumarizar as informações eu fiz em uma semana e óbvio que foi na semana anterior à data de entrega do trabalho. Eu também me incomodava um pouco com conteúdos que falavam sobre produtividade, porque às vezes aquilo me parecia algo meio robótico, meio mecânico. Eu via a galera passando técnicas prontas para você aplicar e falando tipo, para ser produtivo você precisa ser isso, precisa fazer assim. Como se caso eu não fizesse aquilo eu estaria falhando. E às vezes eu ainda olhava para aqueles métodos e via que parecia que eu não ia conseguir aplicar como estava sendo passado. Daí aquilo acabava parecendo uma bela possível fonte de frustração. Tem até aquela frase que pega um pouco essa ideia: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem. Cara, essa frase, esse modelo de pensamento não leva nem um pouco em consideração a situação individual de cada pessoa, coloca muita autocobrança em cima da gente e nos coloca em posição de ficarmos nos comparando com os demais. E eu não acho que a coisa precise funcionar dessa forma. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é que eu acho que a coisa mais importante a ser considerada quando se fala de produtividade é justamente o fator humano. E esse é exatamente um dos pontos que às vezes a gente acaba esquecendo de considerar. Porque por trás de qualquer indivíduo produtivo ou improdutivo existe um ser humano com forças, fraquezas, problemas, frustrações, sentimentos e não uma máquina de fazer coisas, executar ações, de marcar itens feitos em um checklist. Esse é o primeiro passo para tirar o peso de cima da ideia de se tornar uma pessoa mais produtiva, porque nos faz enxergar que eu vou ter instabilidades, vão ter dias bons, vão ter dias ruins no processo de ser mais produtivo. Mas o importante é sempre ir tentando melhorar sem culpa e sem remorso sobre o dia de ontem. E aí, nesse sentido, eu acho que uma primeira barreira que se enfrenta com alguns métodos de produtividade é que aplicar eles envolve mudar muitas coisas na sua forma de trabalhar ou de se organizar de uma hora para outra. E isso é muito difícil porque envolve bater de frente com hábitos e costumes antigos seus, e isso cria uma grande barreira. Daí você começa a aplicar aquilo, às vezes até funciona por alguns dias, mas daqui a pouco aquilo pode começar a te cansar e vai ficando difícil de manter. Então assim, eu não estou dizendo que esses métodos não funcionam de forma alguma, muitos deles são excelentes e realmente entregam grandes resultados. Mas o ponto aqui é que pode ser que a coisa precise ser feita gradualmente, passo a passo, um dia de cada vez, porque dificilmente alguém vai conseguir passar de procrastinador a super produtivo em um piscar de olhos. Existe todo um processo de transição, de mudança de hábitos e costumes. Inclusive, eu criei uma planilha para gestão de tempo e monitoramento de hábitos que eu falei no episódio 2 e lá na descrição tem um link para você baixar a planilha se você quiser. Outra questão importante sobre produtividade para mim está ligado com o interesse que se tem por fazer aquela coisa. Quando você realmente gosta daquilo que está fazendo, normalmente é fácil conseguir fazer, mas é impressionante que quanto menos a gente tem interesse em fazer algo, mais difícil é de fazer aquilo. O problema é que quando tem algo que precisa ser feito ali na lista, a gente acaba não só procrastinando aquela coisa, como todas as outras coisas que tem na fila. Isso vira a famosa bola de neve. E aí, para ajudar a fazer coisas que eu não gosto tanto, o truque que eu uso é tentar criar um ambiente no qual uma tarefa chata se torne menos chata, colocando elementos que eu gosto ali no meio. Antes de eu dar o meu exemplo sobre esse ponto, eu queria só falar sobre uma questão neurológica. Um dado científico aqui, que talvez você até já tenha visto, é de que o cérebro é o órgão do nosso corpo que mais consome energia, cerca de 20% do total. Claro que para um esportista essa proporção vai ser diferente e tudo mais, mas no geral é isso aí. Só que o ponto é que o nosso cérebro também evoluiu para tentar ao máximo nos fazer poupar energia. Simplesmente porque lá nas cavernas a gente não tinha padaria e supermercado para ter acesso à comida com tanta facilidade quanto a gente tem hoje em dia. Então,
como nem sempre tinha coisa para comer, era importante saber poupar energia. E é por isso que é tão difícil de fazer coisas que a gente não vê um porquê, um motivo, simplesmente porque para o nosso cérebro parece desperdício de energia. E aí é importante dar um motivo para o seu juízo entender por que ele deve gastar energia fazendo aquilo. E aí agora o exemplo que eu ia dar. Eu comecei a aplicar esse método na especialização e funcionou bem para mim. Quando eu tinha um trabalho para fazer, que eu estava sem muita vontade e tal, e que eu sabia que eu ia acabar procrastinando, eu ia na geladeira e colocava uma cerveja para gelar. Porque tomar uma gela é algo que eu gosto bastante. E aí eu tomava umas 2 ou 3 cervejas enquanto ia fazendo trabalho. Isso parece extremamente contraprodutivo, de fato. Só que o que eu estava fazendo ali era aliar uma coisa que eu não queria fazer com algo que eu gostava, que era a cerveja. E aí a pergunta óbvia é, mas a cerveja não me fazia ter um rendimento um pouco menor do que se eu focasse 100% naquilo? E a resposta óbvia é, sim. Só que é melhor eu não conseguir focar 100%, mas conseguir produzir algo, do que passar 3 horas na frente do computador procrastinando, enrolando e no fim não ter conseguido fazer quase nada. E aí o que você pode fazer é alguma associação desse tipo com algo que seja do seu gosto. Pode ser a cerveja, pode ser colocar uma música de fundo, ir para algum lugar que você se sinta bem. A ideia básica aqui é dar um hack no seu cérebro para associar aquilo que precisa ser feito com algo prazeroso. E se tem uma coisa pela qual nosso cérebro aceita gastar energia é com coisas prazerosas. Inclusive, levando isso em consideração, uma coisa que também funciona bem é associar aquilo que deve ser feito com alguma recompensa. E por recompensa, entenda qualquer coisa que você goste. Pode ser comida, pode ser assistir um filme, pode ser uma série, pode ser sair com seus amigos, qualquer coisa que te dê prazer ou satisfação. E aí a ideia é simples, você escolhe alguma coisa que quer para aquele dia e determina uma meta relacionada àquilo que precisa ser feito naquele dia para você conseguir aquilo que você quer. E aí se você conseguir fazer aquilo, você se dá o direito de ter aquela coisa que você queria. Eu usei isso para começar a criar gosto por ir na academia, que era uma coisa que eu já tinha tentado várias vezes e não conseguia. Tipo, eu sempre fui meio formiguinha, né? Aí tinha dia que eu queria comer algum doce, por exemplo. O que eu fazia era um combinado comigo mesmo. Se eu malhasse naquele dia, eu tinha direito a comer aquela sobremesa que eu estava afim. E aí o cérebro, ele vai começando a associar aquela coisa que parece sem muito sentido com um estímulo prazeroso. E isso vai ajudando a gente a fazer as coisas que a gente não tá lá muito afim. E nesse caso da academia, eu ainda associava com uma coisa que eu curtia fazer enquanto estava lá, que era ouvir música. Aí começou a ficar divertido e malhar. Claro que você precisa conseguir cumprir o combinado que você fez consigo mesmo. Não adianta faltar à academia e mesmo assim ir lá e comer aquela torta que você estava afim. E aí um próximo ponto é encontrar o seu próprio ritmo e jeito de trabalhar. Tem quem consiga trabalhar super bem no final de semana, fazendo suas próprias coisas. Tem quem prefira guardar esse tempo do final de semana para sair, se divertir, deixar os afazeres todos para a semana. Enfim, isso é muito pessoal. Encontre o que se encaixa para você e lembre que o que funciona para os outros não necessariamente vai funcionar para você. Então, por exemplo, um ponto importante é ver se você é diurno ou noturno. Tem pessoas que são extremamente mais produtivas à noite do que de dia e de manhã não conseguem fazer quase nada. Então, se você é uma pessoa dessas, show, use isso ao seu favor. O problema é que tem gente que fica se forçando a trabalhar de uma forma que não funciona bem para ela, e isso gera estresse e, consequentemente, baixa produtividade. Claro que se você trabalha no emprego fixo de manhã, mas é uma pessoa noturna, você não vai poder acordar tarde, porque ali você tem um compromisso com o seu trabalho. Mas o que pode ser adaptado da sua vida, você coloca nos horários favoráveis. Então, nesse caso aí, se você quer, por exemplo, começar a praticar atividade física, você não vai colocar isso antes do seu trabalho, porque vai ficar difícil de conseguir fazer. Então, para você, talvez seja melhor colocar à noite, e assim você vai adaptando a sua rotina para a sua realidade. E assim, tem uma coisa que me atrapalha muito nessa ideia de ser produtivo, que provavelmente não é um problema só meu, que é a questão de focar. Eu me disperso com muita facilidade. E aí, para essa questão, eu tenho tentado, estou gostando da ideia de trabalhar em lotes. Então, por exemplo, sentar por 40 minutos e ficar aquele tempo resolvendo ou fazendo alguma coisa que eu me propus. E aí, depois disso, eu dou uma pequena pausa. É o princípio lá do método Pomodoro, que talvez você já tenha até ouvido falar. Mas eu não fico sempre em blocos da mesma duração. Isso varia de acordo com o dia. Tem dia que está mais fácil ficar um tempo maior focado ali fazendo alguma coisa. Tem dia que está mais difícil. Então, eu vou variando esse tempo de acordo com como eu estou naquele dia. Aliás, tem tarefas que são mais fáceis de passar um tempo longo e outras que são mais difíceis também. Então, assim, ao meu ver, é interessante você perceber quanto tempo funciona para você para cada tipo de atividade. E aí realmente é uma questão de experimentação. Mas uma coisa que eu acho importante durante esse tempo de foco é tentar realmente focar, tirar um pouco as distrações do seu redor.
Eu mesmo tinha um problema de ficar me distraindo muito com o celular. Inclusive eu falei isso no primeiro episódio desse podcast. Se esse for um problema que você também tem, dá uma chegada lá depois pra ver. E uma outra coisa que ficava me atrapalhando também era que sempre no meio daquela tarefa eu começava a lembrar de 10 mil coisas que tinha que fazer. Lembrava da planta que tinha que aguar, lembrava de um e-mail que tinha para enviar, lembrava de um meme que eu tinha pensado em mandar para alguém e não tinha mandado. Ou seja, uma ruma de distração. E aí eu vi um conceito que eu queria me lembrar aonde foi que eu vi, mas eu não estou conseguindo. Que é o de criar uma caixa de entrada. Ter algum lugar para anotar as demandas quando elas surgem, seja um papel, uma caixinha para colocar post-it, um bloco de notas no celular, qualquer coisa. Só que nesse caso do celular, cuidado com a distração das redes sociais. Dessa forma, sempre que algo chegar para você, anote e não se distraia. O ponto é que se a gente não anota o que vem na cabeça, que precisa ser resolvido, nossa cabeça fica preocupada em não esquecer aquilo. Então a gente fica com duas opções, ou ficar preocupado e não conseguir focar bem, ou parar o que está fazendo para ir resolver as coisas que foi lembrando. Em ambos os casos, você não vai conseguir produzir bem. Então essa caixa de entrada pode ser bem útil nesse sentido. E aí beleza, você começou a fazer algumas coisas, a produtividade foi aumentando e de repente, buf, tem um dia ou uma semana que você é super improdutivo. Aí às vezes já começa a bater a frustração e tal, né? Só que provavelmente isso vai acontecer em algum momento. E em dias de baixa produtividade ou em períodos de baixa produtividade, eu acho que mais importante do que se forçar a ser super produtivo é parar para observar o que está fazendo com que você não seja produtivo. É um processo de parar de olhar tanto para fora e olhar um pouco mais para dentro de si, porque provavelmente a resposta daquilo vai ser interna. Você pode estar enfrentando uma instabilidade emocional, problemas de relacionamento, pode estar fazendo algo que você não vê muito propósito, pode ser um perfeccionismo, enfim, são várias possibilidades. Eu acho que conseguir perceber o que está atrapalhando dentro de você pode trazer resultados muito melhores a longo prazo do que ficar forçando uma coisa que não está rolando. Porque você vai conseguir perceber questões internas que você pode trabalhar a longo prazo, que inclusive podem ajudar no processo de criação de novos hábitos e costumes, que foi o que eu falei lá no começo. E para encerrar, o que eu queria deixar é a ideia de você fazer a sua coxa de retalhos do que você vê por aí sobre produtividade, inclusive das coisas que eu trouxe aqui. O método que melhor vai funcionar para você é o seu método. As técnicas que vão funcionar melhor para você são as suas técnicas, não a do coleguinha. Então não se frustre se, por exemplo, você vê algo que alguém fala por aí e aí de repente você não consegue aplicar na sua vida. Vai testando coisas que você vê e vai percebendo o que funciona para a sua realidade. No meio desse processo, é bem possível que você acabe descobrindo várias coisas sobre si mesmo ou sobre si mesma. E não se cobre tanto. Essa cobrança só vai te afastar de conseguir ser mais produtivo. Então era isso. Esse era o recado de hoje. Espero que você consiga tirar algo desse podcast para sua vida. Se acha que esse papo pode ser útil para alguém que você conhece, manda lá para essa pessoa. É nóis, tamo junto, grande abraço e até a próxima.